Boa noite a todos. Eu sou Larissa Roxo, sou facilitadora em transformação de conflitos e comunicação não violenta, sou fonoaudióloga e co-criadora do Espaço Elabora. E vou explicar um pouquinho para vocês, bem rapidamente, o que é o Espaço Elabora. Na verdade, é o espaço em que eu e a minha irmã, Lana Roxo, que muitos de vocês conhecem, que é psicóloga, foi o espaço que a gente criou com a intenção de pesquisar, de transformar e de colocar no mundo tudo aquilo que a gente acredita que seja a favor da vida, de toda a vida. E, para isso, a gente entende que muito mais do que buscar ausência, atuar para buscar ausência de doença, a gente acha que é importante a criação de espaços de reflexão, espaços em que a gente possa olhar para a vida, que a gente possa questionar, pensar o que é viver, o que é existir individual e coletivamente. Então, no Espaço Elabora, a gente fazia uma série de ações com esse intuito. Cines debates, tours culturais, café com prosa, e rodas de conversa, cursos, oficinas, todos com essa intenção. Então, com a participação de uma equipe querida que faz os atendimentos em saúde, né, nutricionista, psicólogos, psicanalistas, fisioterapeutas, mas sempre tentando colocar no mundo essa forma de entender saúde, que precisa ser feita coletivamente. Só que agora, durante a pandemia, a gente se viu nesse desafio de fazer isso, de continuar colocando isso no mundo de uma outra maneira. E a gente teve a alegria de, nesse momento de desafio, estar junto com uma mulher maravilhosa que a gente já conhecia, que é a Flávia Santana, que vai conversar com vocês um pouquinho agora e que vai conduzir a entrevista. Boa noite para todos e todas. Eu sou a Flávia Santana, vou conduzir a entrevista de hoje com o Flávio Ribeiro, que é psicólogo, mestre em ações humanitárias internacionais, doutor em gestão de desastres e vai falar com a gente hoje sobre saúde mental na pandemia. Boa noite, Flávio, tudo bem? Oi, Flávia, boa noite, tudo bem? Eu gostaria que primeiro, se você quisesse apresentar com mais aprofundamento, você fizesse isso para o nosso público. Tá bom, primeiro agradecer, né, o Espaço Elabora pelo convite, agradecer você, Flávia. Eu já estive no Espaço Elabora, um lugar lindo, né, recomendo fortemente vocês conhecerem, né? Então, como a Flávia disse, eu sou psicólogo, né? Eu sou mestre em ações humanitárias internacionais, porque além de atuar na psicologia clínica, né, desde 2003, eu sempre atuei também na área social, né, em diversas áreas. Então, já trabalhei com redução de conflito na periferia de São Paulo, já trabalhei com ressocialização dos adolescentes que saíam da FEBEM, já trabalhei em hospital de infectologia durante 1 ano, né, então eu sei muito bem que quer trabalhar com máscara, né, fazer esse tipo de atendimento todo paramentado, e sentindo a necessidade de aprofundar mais nas questões sociais, eu fui fazer esse mestrado em ações humanitárias internacionais, fui para a Suécia fazer esse mestrado, e eu acreditava que eu ia fazer o mestrado, ia voltar para o Brasil e continuar trabalhando, né, as questões relacionadas a conflito, paz, diminuição de violência. Mas esse mestrado me levou a trabalhar na área de desastres, né, com o Banco Mundial, primeiramente, e aí depois eu caí no sistema da ONU e comecei a trabalhar em diversas agências da ONU com desastre, né, tanto com a gestão do risco de desastre, quanto resposta a emergências, quanto recuperação pós-desastre. E aí eu fui fazer um doutorado, me especializar mais na área, fiz doutorado na Universidade de Delaware, onde foi fundado o primeiro centro de pesquisa de desastres, né, do mundo, na década de 50, mais ou menos. E eu tive essa grande oportunidade, fiz o meu doutorado, voltei para o Brasil no ano passado, e agora eu atuo de novo na área clínica, como psicólogo, e também sou pesquisador do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, aqui em São José dos Campos, o CEMADEM. Obrigada, Flavinho. Então, já que você já se apresentou e falou um pouco do que você faz, eu acho que seria importante para o nosso público saber um pouquinho o que é a gestão de desastres e as ações humanitárias delas decorrentes. Sim, então, tem 2 áreas aí. Uma é a gestão do risco de desastre, a outra é a gestão de desastre. Elas têm um nome bem parecido, mas elas são bem diferentes.
eu atuo mais com a gestão do risco de desastre. Ou seja, eu trabalho toda a fase pré-desastre. Tudo que é feito antes do desastre acontecer para que ele não ocorra, né? E se ele ocorre, para diminuir o impacto dele, né? Para reduzir o impacto dele, principalmente nas populações mais vulneráveis. Então, assim, fazendo uma analogia com a nossa vida, né? Vamos imaginar que a gente vai numa festa, está ali com os amigos, bebendo um vinho, né? Dirige até a festa, faz um brinde, toma um golinho. E você sabe que se você tomar 1, 2, 3 taças de vinho, você já não vai ter mais condição de dirigir. Mas a festa tá boa, você tá lá com os amigos, toma 1, toma 2, toma 3, toma 4. Chega no momento que você fala, opa, não tenho condição de dirigir, né? Então a gestão do risco é, você liga para um táxi, liga para um Uber, né? E aí você vai seguro para sua casa, você diminui o risco de um acidente, né? Então essa seria a gestão do risco de desastre, né? Você trabalha para o desastre não acontecer. Vamos imaginar a gestão do desastre, o que que é? Então a pessoa toma 1, 2, 4, tá lá bêbada, fala, eu vou sair dirigindo mesmo, não tô nem aí. Ela sai e bate o carro, né? E aí tem as vítimas do acidente, tem que ser socorrida por ambulância, ela tem que fazer o sinistro do seguro, então tudo isso é a gestão do desastre, porque já aconteceu o acidente, né? É a fase de recuperação e por aí vai, né? Então a diferença é que, por exemplo, você faz a gestão do risco do desastre, você gastou R$ 15 para ir voltar de casa de Uber. A gestão do desastre em si ela é muito mais custosa, em todos os termos. Então, os profissionais que estão envolvidos, todo o dinheiro que é gasto, toda a recuperação. Então, é muito mais eficaz trabalhar com a gestão do risco do desastre, diminuir o risco dele acontecer, do que a gestão do desastre em si, né? E são dois momentos bem diferentes. Eu trabalho com a gestão mais do risco do desastre hoje em dia. Bacana. Bom, agora entrando na pandemia, você considera que a pandemia do novo coronavírus é um desastre? E se sim, como a gente poderia ter evitado ou minimizado os impactos dessa pandemia no Brasil? Gente, se essa pandemia não é um desastre, eu não sei mais o que é um desastre, né? Porque ela é um desastre completo e em todos os sentidos, Flávia. Porque assim, vamos pegar a definição do que é um desastre, né? O desastre, ele é um distúrbio social causado pela interação entre um fenômeno potencialmente destrutivo da natureza ou causado pelo homem que interage com um sistema social vulnerável, que a gente chama, causando aí perdas e danos humanos, sociais, econômicos, ambientais, né? Então vamos pegar essa definição de desastre e pôr na pandemia. Então, temos um distúrbio social evidente, né? Causado por um agente potencialmente destrutivo? Sim, né? Que é o coronavírus. É um agente potencialmente destrutivo. Tem causado, a gente já viu o poder de destruição dele. Está interagindo com um sistema social vulnerável? Sim, e fica muito óbvio as nossas vulnerabilidades, né? Então a gente tem as desigualdades sociais que fazem com que tenha pessoas que não consigam, por exemplo, fazer o isolamento. A gente tem questão da educação, né, do povo, né, sobre a informação sobre vírus, condições de higiene. Então tem pessoas que não têm nem condição de lavarem a mão todo dia, de ficar em isolamento, de comprar máscara. Então fica evidente todas as nossas vulnerabilidades sociais. Essa interação tem causado danos e perdas humanas? Sim, a gente já tem mais 50 mil vidas perdidas pelo vírus e muitos outros afetados até permanentemente, né? Tem causado também impactos econômicos? Sim, a gente está vendo o que está acontecendo com a nossa economia, né? Impactos ambientais também. Então a gente não sabe, porque a mídia toda está virando o foco para a pandemia, para o coronavírus, e muita gente tem se aproveitado para desmatar a Amazônia, a Mata Atlântica, como nunca antes. Então, a gente está com um nível de desmatamento muito grande. Então, tem impacto em todas as áreas, né? Então, sim, ela pode ser considerada um desastre, né? Com certeza. E diz uma coisa, assim, a gente está tendo a gestão da pandemia pelo governo federal, pelos governos estaduais, pelas prefeituras, tem ONGs atuando, tem empresas atuando. Você destacaria aqui no Brasil alguma iniciativa que você esteja acompanhando e que seja positiva no combate ao coronavírus? Olha, Flávia, tem muitas, né? Mas o problema é que são iniciativas que estão isoladas umas das outras, né? Essas iniciativas, elas não estão alinhadas, né? Desde uma esfera federal, em todos os níveis, né? Uma esfera federal, estadual, municipal, né? A sociedade civil, o setor privado, eles não estão agindo em conjunto, né? Isso é uma pena. Mas tem muitas iniciativas positivas aí acontecendo. Eu, por exemplo, né, na hora da minha apresentação nem falei,
mas eu sou um supervisor de um atendimento que a Fiocruz está fazendo, né, para os profissionais da área da saúde, para toda a população do DF também, que é um Disque Saúde, né, de estabilização emocional. Então, as pessoas elas podem ligar para esse número, né, e tirarem dúvidas, né, sobre o Covid-19, sobre o coronavírus, pessoas aí que estão com transtorno de ansiedade, com depressão, né, então a gente tem muitos casos, né, que a pessoa está com Covid, está com depressão, ela não consegue sair de casa para conseguir o remédio, porque ela tem que ficar em isolamento, então a gente provê para ela soluções, né, então atendimentos em casa, né, visitas domiciliares e por aí vai. Então tem muitos atendimentos, muitas iniciativas positivas nessa área, né? Que a gente está vendo as pessoas se mobilizarem, cooperando uma com as outras, né? Que é muito positivo. Com certeza. E diz uma coisa, bom, eu vou perguntar pro forma, mas eu já até sei o que você vai me dizer. Aumentou muito a procura por atendimento de saúde mental e que tipo de público mais tem buscado esse tipo de serviço? Olha, varia muito, né? Uma coisa que a gente tem que ter clara é que os desastres, eles não têm um impacto em todo mundo da mesma forma, né? Então, assim, pensando no impacto da pandemia na sociedade brasileira, vamos pegar, assim, a base da pirâmide, né? A gente tem que imaginar que tiveram pessoas ali que perderam tudo, né? Estão sobrevivendo, que nem a gente está falando, da cooperação, da solidariedade de outros, de cestas básicas. Tem pessoas que estão procurando até comida no lixo aí para alimentar a família, né? Os filhos. Então, assim, a partir desse pessoal que foi impactado, a gente tem, né, as diferentes classes sociais. Dentro dessas diferentes classes sociais, a gente tem as diferentes estruturações de família que estão sendo impactadas de diferentes formas, né? Mas uma coisa que é comum a todo mundo, e quando eu digo todo mundo, não é uma metáfora, né? É todo mundo mesmo, o mundo inteiro. A gente perdeu nossa normalidade, a gente perdeu nosso cotidiano. Por mais que seja uma normalidade, que não seja das melhores, era o que a gente estava acostumado a fazer. E a gente perdeu isso. Quando o ser humano perde a sua normalidade, o seu cotidiano, o seu dia a dia, o que ele está acostumado, a gente tem aí um impacto muito grande na saúde mental, né? Então é muito comum, assim, para você que está me assistindo, eu tenho visto isso tanto no consultório quanto nos dados, né, dos outros países, muito comum as pessoas estarem sentindo medo, muito medo, e um medo muito justificável. Então a gente tem 50 mil mortos no Brasil, né? A gente tem vírus, a gente tem todas essas notícias, então as pessoas ficam com muito medo. A gente tem também um aumento nos casos de transtorno de ansiedade. E a ansiedade é um medo, só que é um medo antecipatório, né? É um medo do futuro. Então a gente olha para o futuro, né? E aí, quando que vai terminar essa pandemia? Não sei. Como que vai ser a economia? Não sei. Como que vai ser meu emprego? Como terminar tudo isso? Não sei. Quando volta à escola da criança? Não sei. São tantas incertezas que trazem muita ansiedade, né? Então, tem um estudo até da Fiocruz, da Unicamp e da UFMG, que fala que mais de 54% das pessoas estão relatando estarem mais ansiosas, né? Eu acho isso até pouco, para te falar a verdade, né? É muito mais que isso. Está todo mundo num estado muito mais ansioso do que era antes, né? Normal, tudo bem, né? Em diferentes níveis, mas muito mais que isso, com certeza, né? Mais que isso, né? Tá todo mundo muito mais ansioso. Outra coisa normal que eu tenho visto, outro, né, reflexo normal que eu tenho visto dessa pandemia na saúde mental é a sensação de frustração, né? Então as pessoas, e isso todo mundo também, perdeu sua rede de apoio, né? Então perdeu a avó que ficava com o filho lá, né? Perdeu a rede de apoio dos amigos que costumava encontrar frequentemente, e por aí vai. A faxineira que ia arrumar a casa. Então, assim, a casa está mais bagunçada, a casa hoje em dia está mais suja, né? A gente abaixa muito a nossa produtividade, né? Eu estou dizendo aí no nível profissional, por causa dessa ansiedade, do estresse, de ter que tomar conta de tudo isso que está acontecendo, família, filho. Abaixa a produtividade e a pessoa fica muito frustrada, né? E essa frustração também leva à tristeza, então dificuldade de acordar de manhã, né? Olhar para o dia. Eu tenho até alguns pacientes que eles falam que parece o dia da marmota, né? Parece que você está vivendo sempre o mesmo dia. O dia é totalmente diferente, acontece coisas diferentes, reuniões diferentes, você está ali lidando com coisas diferentes, mas acaba o dia, parece que aconteceu a mesma coisa, né? Porque a gente está confinado, né? No mesmo espaço e com os mesmos problemas.
E aí a gente parece que está vivendo o mesmo dia. Isso dá um cansaço muito grande, né? Um desânimo muito grande. Então, eu tenho visto isso. E isso são reações normais. São reações super esperadas para um momento de desastre. Né? Gente, olha tudo que aconteceu com a gente, né? Todo mundo perdeu o seu normal e ninguém está no seu normal, né? Está todo mundo muito abaixo na sua produtividade. Né? Então, são reações muito comuns essas. E são muito esperadas. E aí, Flavinho, eu acho o seguinte também, então isso com certeza afetou muito as relações familiares, né? Porque muda a rotina, muda as relações, as crianças não estão na escola, estão em casa, os pais estão trabalhando, muitos trabalhando em casa e cuidando da casa, das responsabilidades e tal. Como você tem, que impactos você tem visto nas famílias, assim, que você acompanha? Olha, é que nem eu falei, assim, tem diferentes impactos em diferentes níveis, mas o importante é a gente entender que o desastre, ele não traz nada realmente muito novo para a nossa vida, ele só amplifica tudo aquilo que já não estava muito bom, né? É como se o desastre aumentasse o volume das coisas que já não estavam boas na nossa vida. Então vamos imaginar que uma pessoa tem uma tendência à agressividade. Nesse momento, ela já está muito mais agressiva do que ela era antes, ela consegue controlar muito menos a agressividade. Uma pessoa tem uma tendência à depressão. No momento de desastre, ela cai na depressão, né? Então, assim, tudo que também já não estava indo muito bem na nossa família, acaba vindo à tona e ficando muito evidente, né? Então, as relações, então, você está ali confinado todos os dias, você tem que negociar muito mais, né? Assim, quem vai trabalhar, quem vai cuidar dos filhos, como vai ser, qual a importância do trabalho de cada um, né? Qual a importância da atenção dos filhos, não deixar só na frente da televisão. Então, traz uma série de conflitos que já estavam ali, só que eles acabam amplificando, né? Tem famílias que, nesse momento, elas vão conseguir lidar com esse conflito, e lidar com muitas coisas que estavam escondidinhas ali, que surgiram, né? E ela vai conseguir lidar. E tem famílias que não vão conseguir lidar, né? Que vão precisar de ajuda externa, só que essa ajuda externa não está lá, né? Então, assim, o que eu tenho visto é muito aumento de conflitos familiares, né? Tá tendo brigas, eu tô lidando, assim, é muito comum, eu tenho recebido, né? Muitos clientes têm falado, eu preciso de um atendimento emergencial. Quando eu vou ver, é briga de casal, né? Separação que está acontecendo, né? Por causa de tudo isso. Questões com os filhos, né? Então, criança, né? Quem tem filho aí que está me assistindo, criança, principalmente abaixo dos 7 anos, criança fala mesmo. Então, ela está com raiva, ela expressa essa raiva. Ela está triste, ela vai lá e expressa essa tristeza. E a nossa cultura, ela não nos prepara para lidar com tudo isso, né? Dentro da cultura brasileira, quando a pessoa está triste, a gente fala, não, você está triste, não precisa ficar triste, sai dessa. Né? Ou se uma pessoa está com raiva, a gente fala, por que você está falando assim comigo? Já tenta aumentar o tom para controlar a raiva da criança. E isso gera uma frustração muito grande, tanto no pai quanto nos filhos, né? Então a gente está tendo que aprender a lidar com todos esses sentimentos, né, que estão aqui, né, que estão muito presentes nas famílias. Isso tem gerado um aumento dos conflitos, não só nas famílias, Flávia, mas também nas equipes de trabalho. Então, muito comum equipes de trabalho que se davam super bem, hoje em dia estarem lidando com conflitos, estarem brigando muito mais, né? Estarem estressadas, daí no final do dia, às vezes a pessoa põe a mão na cabeça e fala, gente, pra quê? Que briga mais sem sentido? O que aconteceu, né? Mas é porque está todo mundo no nível de estresse tão grande por causa dessa situação que qualquer coisinha às vezes vira um grande conflito, né? Uhum. É isso também, né? Essa é a realidade que eu estou vendo. Só para complementar essa pergunta que eu te fiz, eu vou fazer mais uma e depois vai ter uma pergunta do público, tá? Dentro disso, também acontece que muitas famílias não tinham oportunidade dessa convivência, né? Porque os pais trabalham muito, os filhos ficam na escola e tal, chega à noite, aquela correria, para vai dormir. Você tem visto também algo de positivo que esse isolamento tem produzido nas famílias em termos de aprofundar relações? Olha, Flávia, é engraçado, né? Mas os psicólogos eles estão muito acostumados com isso que eu vou dizer. Embora esses conflitos estejam mais evidentes, né? Ele é muito positivo, porque que nem eu disse, às vezes são coisas que a gente não lidava no dia a dia e não estava bem. E a gente vai arrastando, depois eu lido com isso, depois eu vejo. Nesse momento, tá aqui, puf, agora, surge. E aí você tem que lidar com ele.
né? Você é obrigado a lidar com ele, senão você não consegue mais conviver, né? De alguma forma. Ou se separa, e às vezes isso é muito positivo também, porque tem casais que estavam ali se arrastando, né? E aí agora olham para o outro e falam, gente, chegou a hora, vamos lidar com isso. Ou tinham conflitos ali que incomodavam e que agora estão muito evidentes, que os casais estão sendo obrigados a sentar e conversar, né? E arrumar estratégias para lidar com isso. Então, estou vendo assim que, embora esteja um aumento de estresse, um aumento de conflito, isso está servindo, primeiro, para a gente se autoconhecer, a gente entender, né, quais são as nossas vulnerabilidades, os nossos pontos que precisam ser melhorados, para a gente conhecer melhor o outro, saber quais são as estratégias, né, que a gente pode usar para resolver os problemas juntos. Isso tem trazido uma cooperação muito grande entre os casais também. Então, tem unido muitos casais e eles se sentem muito mais parceiros, né, e contam um com o outro muito melhor, né? Em relação às crianças também, né? Tá tendo esse revezamento, né? Então, os pais estão tendo que ficar com os filhos lá e estão descobrindo uma nova relação, né? E para os filhos está sendo muito positivo. Então, assim, até para o meu filho, eu tenho um filho de 5 anos, né? Ele fala que ele está adorando, né? Ficar em casa, trancado, porque brinco o dia inteiro. Aí eu estou trabalhando, ele vem aqui ver o que eu estou trabalhando. Porque antes eu saía para o trabalho, era um mistério para ele, né? O que meu pai está fazendo? Agora ele vem, fica aqui em pé do lado da minha cadeira, aí eu vou ficar quietinho. Aí eu estou trabalhando e ele solta umas assim, tá ótimo isso que você está fazendo, viu? É ótimo, né? Aqui é assim também. Eu ouço isso vindo do meu filho, poxa, me dá uma motivação, né? Uma alegria. É ótimo, eu ouço a mesma coisa, Flavinho. Mamãe, você vai fazer uma entrevista? Boa sorte. É ótimo. Um pouco, né? E tem essa relação mais próxima, mas também não dá para a gente glamorizar muito esse momento que a gente está vivendo, porque a verdade é que está gerando muito estresse também, né? Então, tem um lado positivo de tudo isso e tem um lado negativo de tudo isso, né? Então, é bom trabalhar os dois equilibradamente, né? Conseguir enxergar essas duas coisas, né? Porque às vezes a gente fica muito focado no negativo também. Por isso que eu gostei muito da sua pergunta, Flávio, porque às vezes a gente foca muito no negativo, né? Em todos o estresse, a angústia, a ansiedade que está esse momento, as incertezas, e a gente para de viver o presente, o momento. E a criança está vivendo o presente, o momento, né? Ela está aqui, ela quer saber da sua presença agora, né? Não adianta você sair para ficar com a criança e estar no celular, que ela vai começar a gritar. Ela vai começar a ficar irritada. Aí ela fica irritada, pô, por que você está irritado? Porque ela está pedindo a sua presença integral ali, né? E aí está na hora de você deixar isso um pouco de lado e focar no que mais importa na nossa vida, Flávia, que são as nossas relações. É isso. Eu, inclusive, tenho jogado videogame, uma coisa que fazia tempo que eu não fazia na minha vida, entendeu? Mas é isso, eu tenho que... é a presença mesmo, não é só estar do lado, né? É diferente. Agora, uma pergunta do público que tem a ver com o que a gente está falando aqui. Como as famílias podem minimizar esse desgaste? Olha, tem muitas estratégias que a gente pode usar. Então, tem tanto estratégias individuais, quanto estratégias familiares, quanto estratégias sociais, né? Então, primeiro vamos falar do indivíduo, né? Vamos falar de estratégias individuais, porque isso vai refletir na família, né? Os pais vão perceber muito que o seu estado mental vai causar um impacto nas relações familiares, né? Então, primeiro, estratégia individual. Vou falar uma coisa aqui que é um pouco inusitada, né? Mas é extremamente importante como estratégia individual, né? Respire. Respire inconscientemente. Às vezes a gente está tão ali, né? Naquela coisa do dia a dia, né? Com um monte de coisa para fazer, a gente esquece de respirar, né? Principalmente quando a gente está sobrecarregado, para um pouquinho, dá uma respirada profunda, né? Aí isso já alivia, já ajuda, né? E isso é até científico, né? Ajuda a regular, né, o sistema nervoso central. Então, dá uma respirada. Segunda estratégia individual, que eu vou falar para vocês, é não se cobrem muito. Parem de se cobrar a produtividade que vocês tinham antes. Parem de se cobrar que você dê conta de tudo que está acontecendo, porque você não vai dar conta, né? Ninguém está dando conta do que está acontecendo. A sua casa não vai estar limpa do jeito que ela estava antes, a sua casa não vai estar arrumada do jeito que ela vai estar antes.
você não vai conseguir dar atenção para o seu filho do jeito que você estava antes. Você não vai conseguir ser produtivo no trabalho do jeito que você estava antes. Então, pare de se cobrar, né? Relaxe um pouco, entenda que todo mundo está passando por isso. Então, pare de se cobrar e pare de cobrar o outro. Exigir do outro também aquela perfeição e que tenha tudo aquilo que você espera do outro, porque ninguém está no seu normal, ninguém vai conseguir prover isso para você. A terceira estratégia individual que eu gostaria de propor aqui, né, é sempre faça alguma coisa no dia que te faz bem, né? Nem que seja uma coisa pequena, né? Às vezes é tomar um chocolate quente de noite, que dá aquele conforto. Às vezes é pegar aquele sol que bate, aquele 10 minutos de sol que bate na janela, né? A gente vive tanto em apartamento. Vai tomar aquele sol, né? Um pouquinho, se é isso que te faz bem. Se a sua estratégia individual que te faz bem é ler um livro, vai ler um livro. Eu, por exemplo, eu gosto de meditar, né? Então, no final do dia, quando todo mundo está dormindo, a criançada, até minha esposa, eu vou lá, né? Sento, medito, respiro, e aquilo me traz um bem-estar. Então, todo dia, faça alguma coisa que te traga um bem-estar, que você sabe que te faz bem. Talvez escutar uma música, você que vai saber, né? É uma estratégia individual. Depois, as estratégias familiares, sociais, né? Então, a gente, que nem eu estava falando, perdeu a nossa rede de apoio, né? E as pessoas estavam falando muito em isolamento social. E não é isolamento social. Vamos mudar essa palavra. É isolamento físico. A gente não está fisicamente com as pessoas, mas as pessoas estão aí. E elas estão querendo se contactar. Então, a gente vai começar a se contactar com essas pessoas, né? Recriar as nossas redes de outra forma, que agora são redes virtuais, né? E criar relações que sejam relações significativas para a gente. Né? E como que a gente faz isso? Aí que vem o pulo do gato, aí que vem a estratégia. As nossas relações mais significativas, elas são através das nossas vulnerabilidades. Né? Então, assim, eu trabalhando com desastre, inclusive o meu doutorado foi sobre a importância das relações nos desastres, né? Que tem um nome bonito de capital social, nada mais é do que as nossas relações. E as nossas relações, elas salvam nossas vidas nos desastres, né? Então, assim, num desastre como a pandemia, né? Então, vamos investir mais nessas relações. E assim, né? A gente liga para a pessoa, oi, tudo bem? Não adianta falar assim, tudo bem, tudo ótimo, porque não está tudo bem, não está tudo ótimo, né? Então, a gente pode falar que, né, a gente sempre responde que é uma formalidade, não, tudo bem, mas, ó, nossa, tá difícil, sabe? Pô, perdi meu emprego, né? Não sei muito bem o que fazer. Então, a gente começa a se conectar com as pessoas através das nossas vulnerabilidades. Quando a gente abre essa porta, você vai ver a pessoa respondendo, poxa, aqui em casa também, nossa, tá maior estresse, o que eu faço com meu filho? E aí você começa a trocar essas informações, né, num nível que realmente você vai se sentir ajudado. E outra, quando você consegue ajudar uma pessoa também, isso te faz muito bem. Isso traz uma sensação muito gostosa para o ser humano. Neurobiologicamente, a gente é compensado pelas nossas relações, né? E hoje em dia isso está muito evidente. Tanto é que a gente vê o que está acontecendo com as youtubers, blogueiras, né, que postam na festa, que está, né, no carrão, no iate, elas estão sendo desconectadas da sociedade, né? Elas estão sendo muito criticadas, elas estão perdendo patrocínio, estão perdendo seguidores, porque a gente olha para isso e fala, não tem nada a ver com a minha vida isso, né? Já as pessoas que estão se colocando como outro ser humano nas redes e falando das dificuldades, né, do dia a dia, essas pessoas estão sendo muito mais acessadas e conectadas, né? Porque é isso que a gente está precisando de hoje em dia, humanidade, né? O ser E humano conexão, né, Flavinho? conexão de verdade. A gente não quer um robozinho que esteja bem, forte, ótimo na festa. A gente quer olhar para outro ser humano e falar, putz, ele também está passando por isso que eu estou passando, né? Que bom. E aí que a gente se conecta. E aí que tem sentido, Flávio. Né? E isso a gente consegue fazer virtualmente. A gente não precisa de presença física para isso. Uhum. E embora tenha o brasileiro seja da cultura do brasileiro, né? O contato, o abraço. Então eu acho que daí também vem um aprofundamento desse estresse, né? Porque a gente é culturalmente assim, né? De abraçar, encontrar, não sei o quê. Então, mas é o que você disse, a conexão é num outro nível, né? É um outro nível de conexão, né? Agora, Lari, tem uma pergunta aí também do público. Tenho duas, na verdade, porque eu queria falar um pouquinho sobre esse finalzinho de conversa que vocês dois tiveram, que daí é uma colocação minha.
quando o Flávio fala que estar perto das pessoas, se conectar com as pessoas, não precisa ser presencialmente. E aí, Flávia, você traz, tem uma coisa da cultura do brasileiro, do abraço, de tocar, de ter... Me vem a resposta do Flávio à pergunta anterior, que é a sua pergunta sobre a parte positiva do isolamento, que também não é isolamento, de que essa coisa, essa cultura do brasileiro, que a gente diz, que o brasileiro é tão caloroso, que a gente abraça, que a gente é muito... Quando não tem o abraço, e aí eu me sinto completamente sozinha, desconectada, será que antes, só pelo abraço, eu estava conectada, eu tinha relações? Que tipo de relações são essas que eu não consigo manter de outras formas? Então, eu fiz a associação de uma pergunta com a outra. Queria que o Flávio falasse um pouquinho sobre isso, e daí eu tenho uma pergunta do público. Olha, a gente que está fazendo um serviço, olha só, né? A gente está prestando um serviço de estabilização emocional pelo telefone, né? Um Disque Saúde. E é incrível que as pessoas ligam lá em todos os estados possíveis, né? A gente tem pegado, inclusive, muito caso de suicídio, né? A pessoa está ali, né? Precisa se suicidar e ela liga. E o poder da escuta é impressionante, né? E quando eu falo escuta, é um tipo de escuta muito especial. É um tipo de escuta sem julgamento, né? Se você está certo, ou se você está errado, se você fez bem, se você fez mal. É um tipo de escuta sem esse tipo de julgamento. Me fala, eu quero ouvir mais, né? Do que você está passando, né? Qual que é o seu problema, né? E uma outra perguntinha, como eu posso te ajudar então? Esse tipo de escuta é muito curativo, né? Esse tipo de escuta é o que faz essa conexão verdadeira, né? Então, assim, eu morei fora, né, do Brasil, vocês viram aí, eu fiz mestrado e doutorado fora, tive alguns outros trabalhos em situações estressantes, de desastre, mas eu nunca me senti desconectado das pessoas que eu amo, né? Então, tinha pessoas que me ligavam e, por exemplo, né, meu pai, talvez ele esteja escutando aí, né? Ele me ligava e ele falava 5 minutos comigo, né? Ô, tudo bem? Como que você tá? Ah, tá tudo bem, pai, não sei o que. Ele ouvia que eu tava tudo bem, eu conversava um pouquinho com ele, ele desligava. Eu já me sentia conectado com ele, já me sentia escutado com ele. É o jeito dele, né? Mas é o jeito de se conectar. Eu me sentia porque era muito verdadeiro aquilo, né? Outras pessoas não, me ligavam, queriam saber da minha vida inteira, dos detalhes, como estava sendo, era o jeito da pessoa. E eu também me sentia conectado porque tinha escuta, tinha interesse. Eu sentia que a pessoa estava interessada na minha vida, né? E quando existe isso, você não precisa desse abraço físico, né? Você já se sente importante na vida da pessoa. E é isso que traz esse alívio para o outro ser humano. Ufa, ele se importa comigo, né? Eu tenho certeza que quando essa pandemia acabar, a gente vai se abraçar. Então você tem essa certeza, né? E essa certeza já é o abraço, vamos dizer assim, virtual. É o abraço que não aconteceu, mas que te traz esse conforto, esse carinho, né? Pode fazer a pergunta, Vou Lara. fazer o link agora, né? Uma pergunta da Cláudia Paixão. E é bem puxando o que o Flávio estava dizendo agora. Numa perspectiva de futuro e respeito, abandonar hábitos relacionados a contato físico direto aumentará nosso estresse e solidão? Isso pode trazer maior dano em nível de saúde mental? Olha, eu acho muito difícil prever, né? Isso. Assim, tem culturas que não se encostam, né? Que quase não se tocam e também são e tem problemas, né? Em relação, mas não, você vê que não se encostar, né? Vem acompanhado de muitas outras coisas, né? De uma formalidade muito grande, de não compartilhar essas vulnerabilidades. Então, por exemplo, a cultura japonesa, né? É uma cultura que você não compartilha quase nada do que está acontecendo na sua vida, né? Eu tinha um amigo japonês que um dia a gente estava, depois que a gente já pegou muita intimidade, ele falou para mim assim, né? Nossa, eu fico olhando vocês, né, brasileiros, latinos, fico lembrando do Japão. No Japão, a gente vai com as crianças lá no playground, as crianças ficam brincando, né? E a gente não fala com outro pai. A gente só cumprimenta, mostra respeito pelo outro pai, a gente não compartilha nada da nossa vida, né?
E o quanto é importante isso. Ele começou a perceber o quanto era importante isso para nós, latinos. E isso não tem a ver com contato físico. Isso tem a ver com essa demonstração que o outro é importante na sua vida. É isso que a gente estava falando, né? A gente poder se abrir, a gente poder ser escutado, né? Então, assim, eu acho que também nessas mudanças que a gente está esperando em relação à pandemia, né, a gente não sabe também se elas vão acontecer e qual o ritmo que elas vão acontecer, né? A gente às vezes está falando, nossa, porque vai ter uma mudança muito positiva, as pessoas vão se dar conta, mas as mudanças, elas são muito graduais, né? Então, eu que trabalho com desastre, já faz o quê? 10 anos, quase não, faz 10 anos, eu vejo muito isso. Então, tem um desastre e as pessoas acreditam que vai acontecer uma mudança muito repentina, de repente, né, na sociedade, que todo mundo vai se dar conta, e essa mudança não acontece. E aí tem uma frustração muito grande porque essa mudança não veio, né? Mas, depois de um tempo, depois de outros eventos, aos poucos, essas mudanças vão acontecendo, né? E se elas forem acontecendo aos poucos, a gente tem maior tempo para se adaptar a elas, né? Então, talvez a gente deixe de se encostar tanto, né? Mas talvez isso não tenha um impacto muito grande na nossa sensação de estar sendo acolhido, vamos dizer assim, né? Da calorosidade, nem nada disso. Bom, agora vamos falar um pouquinho dos profissionais da linha de frente. Eu não sei se você está atendendo algum profissional de linha de frente ou se você tem algum conhecimento sobre o que está acontecendo, mas eu acho que a saúde mental dessas pessoas deve estar bastante abalada também, né? Então, assim, que tipo de protocolo ou de cuidado profissional essas pessoas precisam ter para estarem acolhidas e preparadas para esse tipo de trabalho? Olha, mudou totalmente, né, a relação do profissional da saúde com o seu espaço, né, ambiente de trabalho e com também com os seus clientes, com os seus pacientes e com a equipe de trabalho, né? Então, assim, eu tenho familiares, né, tenho irmã que trabalha na linha de frente, né, tenho primos que trabalham na linha de frente também e estou atendendo pessoas que também trabalham na linha de frente, são profissionais da área da saúde, né? Então, virou um ambiente muito mais estressante, né? Ou seja, aquilo que a gente está falando, quando o ser humano perde a sua normalidade, né? A gente tem aí uma série de impactos na saúde mental. Então, embora os profissionais da saúde eles estão indo para o hospital, eles estão indo para o seu, né, para a sua área de trabalho, eles encontram um ambiente totalmente diferente lá. Primeiro, que você tem que se paramentar todo. Isso já causa um distanciamento muito grande. O paciente não consegue te olhar no olho, né? E você também, né? Não consegue, você não tem um contato como você tinha antes com o paciente. Então, isso já traz uma sensação de que tem alguma coisa incompleta nessa relação aí, né? Outro são as equipes de trabalho que estão muito mais estressadas, estão com medo de estarem contaminadas, né? E por causa disso tem gerado mais conflitos. Muitos amigos pegando Covid, né? Outros chegando a óbito, né? Então, ontem mesmo, um primo meu relatou que um amigo, né, de infância, da família, inclusive, morreu, né, porque trabalhando, né, pegou COVID no trabalho e acabou falecendo, né, então uma tristeza muito grande por tudo isso. E quando eles olham para o que está acontecendo socialmente, aí bate até um desespero, né? Eu tenho ouvido muitos falando assim, eu vou lá, eu trabalho o dia inteiro, né? Eu me dou totalmente para isso. Eu vejo um cenário terrível dentro do hospital, então as pessoas ali na UTI, entubadas, né? Ou esse relacionamento, as pessoas muito aflitas, os familiares não podendo se despedir dos seus entes queridos, né? Que estão aí, que faleceram, ou que estão em estado grave na UTI. Então, os médicos e enfermeiros, o pessoal da limpeza dos hospitais, tendo que lidar com tudo isso, né? Porque não são só os médicos também, né? Vamos lembrar dos outros que estão trabalhando aí para a nossa saúde também. Quando eles saem na rua, eles veem as pessoas sem máscara, falando que isso não é nada, lotando shopping center, né? Então, assim, às vezes até sem propósito, porque não tem como comprar, né, as coisas que estão ali, mas querem esse contato social, ou querem ter uma sensação de normalidade, e acabam passando por cima, né, dos protocolos de saúde. Então, eu vejo profissionais da saúde, às vezes, olhando para isso e ficando muito desanimados, né? Mas quando eles conseguem salvar uma vida, quando eles conseguem ver que eles causaram impacto numa família, né, de uma forma positiva,
aí vem toda aquela recompensa e traz toda aquela energia para eles conseguirem acordar no dia seguinte e passar por tudo isso de novo, né? Uhum. Então é uma situação... Nossa, eu imagino que deva estar sendo muito difícil para essas pessoas. E não só os profissionais de saúde, o pessoal que está entregando comida, só que está fazendo, né, trabalhando para produzir comida, produzir as indústrias de produtos essenciais, todas essas pessoas, eu imagino elas olhando para a rua e vendo pessoas saindo sem necessidade, elas ali correndo riscos, né, porque precisam, porque é um trabalho que exige que elas estejam ali, né, então deve ser muito complexo mesmo para a cabeça da pessoa observar essas discrepâncias e as diferenças de nível de informação, de lidar com esse novo normal, que estão chamando de novo normal, né? Então, deve ser bem difícil para essas pessoas que estão na linha de frente, realmente, né? Eu fico me imaginando numa situação dessa, eu acho que eu não sei se eu chegaria num ponto e falar assim, eu não venho mais. Assim, o que eu estou fazendo aqui? É o que você falou, depois tem toda a retribuição de você salvar vidas, de você reconectar famílias que estavam separadas pela doença, né? Mas que deve dar esse desespero, deve, viu? Não é possível, é muito difícil mesmo. Agora nós temos, né, Lari, Mas mais assim, uma? tem até um relato, né, da minha irmã, se minha irmã estiver me assistindo aí, né? Nossa, a Rê tá maravilhosa lá cumprindo o papel dela também. E depois que ela passou por tudo isso, esse primeiro momento, né, foi muito difícil, mas ela sempre falava para mim assim, eu tenho, o que me motiva é que eu tenho a certeza que eu estou no lugar certo na hora certa, que eu estou fazendo o que eu tinha que fazer da minha vida, que é isso, né? Parece que ela se preparou a vida inteira para estar ali naquele momento fazendo o que ela está fazendo, mesmo dentro dessas condições super estressantes. Então, os profissionais da área da saúde, e eu coloco os psicólogos dentro disso também, né, porque tem muitos psicólogos atendendo, inclusive, gente, em situações assim, né, com vidro, né, ou com plástico, e tendo que atender todos os paramentados, e tendo que dar o apoio, o acolhimento familiar, né, os psicólogos também chegam em casa, né, exauridos, e eles têm esse mesmo relato, eles falam, eu estou muito cansado, é muito difícil, tem todo esse estresse, mas eu tenho certeza que eu estou fazendo o que eu tinha que estar fazendo nesse momento. Isso dá uma sensação de alívio muito grande, né? Uhum.